Olá pessoal, aqui é o professor Fábio, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos tratar do fenômeno da refração. São as aulas 11 e 12 do setor B. Isso daí está lá na página 189 da nossa apostila. Galera, já como primeira pergunta, eu gostaria de saber se vocês já viram esse fenômeno na vida. Bom, esse fenômeno ele ocorre por conta da refração. Tá? Mas o que vem a ser refração? Tá? Bom, por definição, refração nada mais é do que o efeito da passagem da luz do meio A para um meio B distinto de A. Ou seja, os meios A e B são diferentes entre si, têm características físicas diferentes. Isso é o que causa a mudança no caminho aí da luz, ok? Gente, esse fenômeno tem consequências interessantes e um deles é o da dispersão da luz branca. Então, quando nós passamos a luz branca por um prisma, nós decompomos essa nas 7 cores do arco-íris. Gente, e o arco-íris ele ocorre por conta desse fenômeno também. Só que em vez da gente ter um prisma, nós temos gotículas de água em suspensão nas nuvens. Ok? Gente, isso praticamente ocorre porque cada cor que compõe a luz branca tem uma velocidade diferente dentro do prisma. Gente, como assim? A luz tem uma velocidade? Sim, gente. A luz tem uma velocidade de propagação. E essa velocidade de propagação vai depender do meio em que ela está inserida. Tá? Então, no primeiro caso aí, no vácuo, nós vamos dizer que todas as cores têm a mesma velocidade no vácuo. E quando eu estou falando em vácuo, vocês podem considerar também o ar. Então, todas as cores têm a mesma velocidade e essa velocidade, pasmem, é de 300 mil quilômetros por segundo. Gente, isso é muito rápido. Isso equivale a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Gente, agora nos demais meios, tá, a luz ela vai tender a ser um pouquinho mais devagar em relação ao vácuo. Tá? Então, se a gente tiver um gás, se tiver um meio líquido, tá? Um gás mais espesso, você vai perceber que a luz ela vai andar cada vez mais lento dentro desse meio, ela vai ter uma velocidade menor. E essa velocidade vai depender também da cor da luz, como nós vimos no prisma lá. Então, cada cor tem uma velocidade num determinado meio. Ok? E essa velocidade, como eu já disse, ela é menor que a velocidade da luz no vácuo. Ok, gente? E isso ocorre, tá, por conta de uma característica que é própria de cada meio. E essa característica própria de cada meio, nós vamos chamar de refringência. Cada meio vai ter um número associado a essa tal refringência. Então, refringência é um nome dado à propriedade de um meio em interferir na propagação da luz. Tá? E, como vocês mais ou menos devem imaginar, né, esse número aí chamado refringência, quanto maior ele for, quanto maior a refringência, menor será a velocidade da propagação da luz no interior desse meio. Ok, gente? Tá? Então, maior a refringência, menor velocidade. Tá? E a refringência, como ela é um número, como é que a gente define esse número, tá? Então, a essa refringência nós damos o nome, nós damos a letra N, tá? Então, N vai ser o índice de refração deste meio, tá? Meio qualquer. Então, já que é um meio qualquer, então imagine que eu tenho um vácuo,
tá? E eu vou inserir aqui, né, no vácuo, um meio A, tá? Suponhamos que eu tenha um feixe de luz com uma velocidade c, tá? Então a velocidade da luz no vácuo. Então um feixe de luz que se aproxima pelo vácuo, ele passa do vácuo para o meio A. Então quando ele passa do vácuo para o meio A, ele tem uma mudança de direção porque sua velocidade diminui. Tá? Então, quando sua velocidade diminui, há uma mudança de direção, ele passa, né, a velocidade dele passa de c para uma velocidade menor, tá? Velocidade que eu vou chamar de velocidade A, velocidade no meio A. Esse índice de refração vai ser dado por c dividido por velocidade da luz no meio A. Então, é essa continha simples aí para calcular o índice de refração no meio A. Certo, gente? Não tem segredo. Ok, gente? Uma nomenclatura mais formal. Agora, imaginem, né, que a gente tenha que tratar isso de maneira séria. Tá? Então, nós temos um pouco de geometria aqui. Então, eu vou considerar novamente dois meios distintos. Não vou mais considerar o vácuo, tá? Porque o vácuo é tudo muito fácil no vácuo. Então, imagine que eu considere aqui um meio qualquer A. Vou tomar um meio A qualquer e o índice de refração desse meio A é NA. E vou pegar um outro meio, né, qualquer, que eu vou chamar de B, e o índice de refração desse meio B eu vou chamar de NB. Considere de novo que eu tenha um feixe vindo de A e esse feixe tende a passar para o meio B. Primeira coisa que eu tenho que considerar é no ponto ali de transição entre os meios A e B, uma reta que eu vou chamar de normal. Isso daqui é uma reta imaginária, isso daí a gente não enxerga no fenômeno, essa reta normal imaginária, ela na verdade forma ali 90 graus com um plano de transição entre os meios A e B, para que a gente possa fazer esse trabalhinho geométrico. Então considere ali que em relação a essa normal, eu tenho o que eu chamo de ângulo de incidência I, que é o ângulo formado entre o feixe que vem do meio A e essa reta normal, e eu tenho o feixe refratado, tá? Então eu entro no outro meio causando esse desvio e esse feixe refratado, ele vai ter o que eu chamo de um ângulo de refração. Esse ângulo de refração nada mais é do que aquela abertura angular formada entre o feixe refratado e a normal. Então a gente vai considerar tudo em relação a essa reta normal aí para a gente poder fazer as contas. Ok, gente? E aí, formalmente, para poder tratar esse problema, existe uma coisa que a gente chama de lei de Snell-Descartes, que nada mais é a relação aí entre esses índices de refração e os ângulos de incidência e refração. Ok, gente? Então, olha lá. Então, a lei de Snell, ela me fala que o índice de refração do meio A vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio B vezes o seno do ângulo refratado. Ok, gente? Muito legal. Agora, dando sequência, vamos fazer alguns exercícios. Então, aí na página 191, nós temos o nosso primeiro exercício. Tá? Então, vamos dar uma lidinha nele. Um tempo aí para vocês darem uma lida. Tá? Então, do que é que ele trata? O professor de física resolveu mostrar em sala um experimento sobre refração. Com um ambiente escuro, ele fez um estreito feixe de laser vermelho ser refratado do ar para a água contida em um aquário
com forma de paralelepípedo. Para que a trajetória da luz fosse visualizada pelos alunos, o professor turvou ligeiramente a água com algumas gotas de leite e espalhou um pouco de vapor na região logo acima do recipiente com água. Por meio de um transferidor e com auxílio de um aluno, o professor conseguiu que o ângulo entre o estreito feixe de luz e a superfície plana da água fosse de 30 graus. Observe a figura ilustrando esse experimento. Tá? Consultando uma tabela, o professor mostrou para seus alunos que o índice de refração absoluto da água era de 1,73, ou seja, aproximadamente raiz de 3. Considere que o índice de refração do ar seja 1. Determine o ângulo formado entre o raio de luz refratado e a reta normal à superfície da água no ponto de incidência a seguir. Complete a figura acima, destacando os ângulos envolvidos nesse fenômeno. Dados: seno de 30 igual a meio e seno de 60 graus igual a raiz de 3 sobre 2. Então, turma, vamos aí à resolução desse problema. Para resolver esse probleminha, ele nos propõe o preenchimento do seguinte roteiro. Está aí na tela um roteiro com 7 itens. Vamos ao primeiro item do roteiro. De que meio a luz provém? Turma, isso está no texto, né? Há de se lembrar que a luz vem do ar. Ela vem do ar para a água. Qual é o índice de refração do meio de onde a luz provém? Bom, gente, no texto também, né, é citado que o índice de refração do ar é igual a 1. Tá? Para que meio a luz passa? Então, a luz, lembrando que ela vem do ar para a água, então ela passa para a água. Tá? Qual é o índice de refração do meio para onde a luz passa? Turma, o índice de refração da água é igual a raiz de 3. Ele também falou que poderíamos usar 1,73, mas por questão de simplicidade, vamos manter raiz de 3. Tá? Qual o valor do ângulo de incidência? Bom, gente, isso daqui já faz com que a gente tenha que lembrar um pouco dos ângulos da situação envolvida. Vou puxar aqui a imagem do nosso professor e nós temos que lembrar que esse ângulo de incidência, ele não é dado em relação à superfície, mas ele é dado em relação à normal. Então, no texto, a informação que ele traz para a gente é que nós temos um ângulo de 30 graus em relação à superfície. Então, eu traço aí a normal no ponto ali de incidência do feixe de luz, tá? Lembrando que a normal, ela forma 90 graus com plano de transição. Nós temos aí 30 graus, né? Que é o ângulo formado entre o feixe e a superfície. Bom, então, para a gente poder completar ali, né, o ângulo entre o feixe e a normal, nós percebemos que ali falta 60 graus, gente, porque, né, eu tenho que completar ali um ângulo reto, tá? Então, o ângulo reto, ele tem 90 graus, então 30 mais 60, 90. Então, o nosso ângulo de incidência é de 60 graus, fácil, fácil, né? Aula aí de geometria, né? Coisinha super simples. Então, esse é o nosso ângulo de incidência. 6. Qual o seno do ângulo de incidência? Vamos lá, tem que lembrar da tabela de seno, cosseno e tangente. Se a gente consultar a tabela de seno, cosseno e tangente, nós temos que o seno de 60 graus, ele é raiz de 3 sobre 2. Tá? E aí, o que se pede? O que é que o texto pedia para a gente, turma? Bom, ele queria saber o valor do ângulo de refração, né? Tem que lembrar lá, né? Tá? Então, ele quer saber o valor do ângulo de refração. Então, agora nós vamos
aplicar a lei pertinente, que é a lei de Snell-Descartes, para descobrir aí o valor desse ângulo de refração R. Então, puxar aqui, né, pela memória a nossa lei de Snell, né? Mas antes vou completar aqui o nosso desenho, que é o que ele pede, né? Então, o ângulo de refração ali embaixo, né, a letrinha R, nós temos um ângulo. Então, completada a figura, vamos puxar a lei de Snell-Descartes. Lembrando que essa lei de Snell, para a gente reescrever para a nossa situação, eu vou ter o quê? N do ar vezes seno do ângulo de incidência igual N da água vezes o seno do ângulo de refração. Continuando aqui, gente, só substituir os valores, que nós já temos, inclusive, tá? Então, eu vou ter ali N do ar, que é 1, seno de raiz de 3 sobre 2, N da água, raiz de 3, e fica ali, né, para a gente calcular o seno de R. Ok? Então, eu tenho raiz de 3 dos dois lados, então eu posso cortar, né? Então, corto de um lado, corto do outro. Nós vamos ficar com meio igual a seno de R. Gente, quando que um seno dá meio? Tá? Isso tem que saber de cor. Ah, professor, não sei de cor. Tudo bem, vou botar a tabelinha ali, né, para a gente poder lembrar. Então, o seno, né, ali, ele dá meio quando o seu valor é de 30 graus. Então, nós podemos afirmar, então, que o ângulo ali é de 30 graus. Ok, gente? Então, essa foi a questão 1. Beleza? Vamos lá, agora para a questão 2. Questão 2. Supõe agora que para o mesmo par de meios, ou seja, nós tínhamos o ar e a água, né, do exercício anterior, o raio de luz tenha sido refratado da água para o ar, sob um ângulo de incidência de 30 graus. Nessas circunstâncias, determine o respectivo ângulo de refração. Então, nós vamos montar a seguinte situação, gente. Lembrando que nós estamos saindo da água e indo para o ar. Tá? Então, nosso ângulo de incidência ali é de 30 graus. Nosso feixe sai para o ar e ali forma o que a gente vai chamar de ângulo de refração. Ok, gente? E para calcular isso tudo aí, eu já tenho os dados, né? Então tenho informações já do exercício 1, que vão vir do exercício 1. Nós vamos chamar de novo a nossa lei de Snell-Descartes. Tá? Então, pela lei de Snell, para essa situação agora, né? Então, vamos lá. N da água vezes o ângulo de incidência. Então, eu estou vindo da água, certo? Então, N da água. Então, é sempre de onde eu estou vindo, né? Igual para onde eu passo, igual para onde eu estou indo. Tá? Então, N da água vezes seno do ângulo de incidência vai ser igual ao lugar onde eu fui, que é o N do ar vezes o seno do ângulo de refração. Substituindo os valores, gente. Pegando todos os valores que nós tínhamos lá e que ele nos informa. Tá? Então, N da água, raiz de 3. Nós temos seno de 30 graus igual a 1, né, que é o N do ar, vezes seno do ângulo de refração. Fazer continha, né, gente? Tá? Seno de 30 graus, tem que lembrar lá da tabela da página anterior. Seno de 30 é meio. Tá? Então, eu tenho ali raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes meio. Isso vai dar raiz de 3 sobre 2. É só a gente lembrar, né, para qual valor, né, para qual ângulo o seno resulta em raiz de 3 sobre 2. Então, pegar aqui tabela de seno, cosseno e tangente. A gente procura lá seno e vai em raiz de 3 sobre 2. E a gente percebe que
o seno vale raiz de 3 sobre 2 para o ângulo de 60 graus. Então, a nossa resposta aí é que esse ângulo de refração, ele é de 60 graus. Beleza, gente? E aí, na sequência, vamos para o exercício de número 3. Tá? Com os dados dos exercícios 1 e 2, complete o quadro a seguir. Então, vamos prestar muita atenção aí. Tá? Quando a luz for refratada do meio menos refringente a outro mais refringente, o raio refratado é desviado no sentido de blá 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 da reta normal. Então o que a gente percebe? Quando a luz vem de um meio menos refringente, o que é um meio menos refringente? Quando ela vem do ar. Quando ela vem do ar e ela entra na água, o que acontece? A luz, ela se aproxima dessa reta normal, gente, tá? Então, quando a luz ela vai de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ela sempre se aproximará da reta normal, ok? Muito bem. Agora vamos ao 2. Quando a luz for refratada de um meio mais refringente a outro menos refringente, o raio refratado é desviado no sentido de blá 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 da reta normal. Gente, se a gente pegar os exemplos anteriores, vocês vão perceber que quando a luz ela vem de um meio mais refringente para um outro menos refringente, ela se afasta da reta normal, gente, tá bom? Então decora isso, ela sempre vai se afastar da reta normal quando vai de um meio mais refringente para um menos refringente, ok? Tá aí na tela. Então, gente, por hoje é só. Agradeço aí a paciência e a coragem de vocês. Ok? Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Obrigado!